Vamos lá, vamos continuar vendo hoje a 6024. Vou compartilhar. Vamos, meu filho, aí. Então, vamos lá, 6024, ela vai falar da numeração progressiva das sessões, que é aquela coisa do capítulo, né? Que a gente estava falando, que o capítulo, a introdução sempre é o capítulo 1. Então, aqui nessa norma é que a gente pega ela como tira-teima quando as pessoas teimam com a gente que a introdução não tem número. Isso você vai encontrar bastante, tá? Muita gente vai te falar, ah, não, a introdução não tem número. Isso foi uma coisa mais comum que eu encontrei pela frente, tá? Então, ela vai começar falando o prefácio, o escopo é sempre o mesmo em todas as normas, tá? Ela sempre vai te dar uma indicaçãozinha dos termos que ela usa naquela norma, né? Quais são os termos que ela está usando, o que é uma linha, né? Uma linha é cada uma das subdivisões da seção do documento, número do grupo numérico, a seção é a parte que se divide, né? Aí eu já te expliquei seção primária, seção secundária, seção terciária, quaternária, quinária. Tá. Subalínea é sempre quando você tem dividido em tópicos, e aí tem um subtópico, né? Quando tem aqueles bullets de tópico, aí você tem um subtópico e uma subalínea. Aquilo é uma linha, né? Não entendi. Essa é nova. Subalínea. Então, quando você tem assim, tal coisa se descreve em tais elementos, dois pontos. Aí vem aquelas bolinhas ou aqueles tracinhos para fazer enumeração. Ah, tá. Entendi. Essa é a linha. Se dentro dela tiver mais uma, aí subalínea. É uma subalínea. Subalínea. Então, as seções vão ser conforme as alíneas a seguir. Tá vendo? Ó, a linha é A, B, C, D, E, F. Se dentro do A tivesse um sub, alguma coisa, não tem nenhuma com sub. Se tivesse, aí seria a subalínea. Isso são alíneas. A, B, C, D, E, F. Tá? Então, ó, eles falam aqui, como é que tem que ser as seções do seu trabalho? São sempre em algarismos arábicos, tem alguns lugares que você vai encontrar algarismos romanos, tem muita gente que utiliza algarismo romano, mas a BNT determina que são algarismos arábicos para numerar os capítulos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E não tem mais aquele negócio, antigamente era assim. Escrevia por extenso, capítulo 1 em numeral romano, e aí vinha 1, em numeral arábico. Hoje não tem mais isso, é direto já o 1, numeral arábico, não tem mais essa inscrição capítulo por extenso. Eu preciso achar um trabalho antigo para te mostrar como era antes. Então, a gente vai usar os numerais arábicos, a numeração sequencial, sempre começando do 1, né? Vai se limitar a numeração progressiva até a seção quinária, né? Então, quando você pegar um trabalho grande, você pode ter até a seção quinária, que já é cansativo pra caramba, porque é 1.1.1.1.1.1. São 5 números 1. Então, a seção quinária já é cansativa, porque já é o sub do sub do sub do sub, né? Então, eles determinam que só vai até a quinária. Eu utilizo nos meus trabalhos somente até a terciária, porque até a terciária ainda acho que é louvável, né? Mas mais do que a terciária eu já acho que é muita coisa, por exemplo, se você vai fazer um doutorado que tem lá 400 páginas, aí até cabe que você vá aprofundando, porque quanto mais subalínea você tiver, mais você está aprofundando algum assunto. Né? Quanto mais subalínea, mais aprofundado é aquele assunto. Então, é complicado de você colocar muita subalínea, porque às vezes você não tem espaço para depois concluir aquilo. Né? Então, o cara tem que ter menos subalínea. Então, eu vou até a seção terciária, que eu acho que é o suficiente. Então, o título das seções primária, secundária e terciária vai ser colocado após o indicativo da seção, então vai ter o número, alinhado à margem esquerda, separado por um espaço. Em alguns lugares, você vai encontrar gente que coloca ponto. Deixa eu abrir um trabalho aqui. Ver se da Fernanda, como é que tá. Então, ó, ela está pondo aqui a capa, né? Esse trabalho já é de 2015, foi antes da última reforma da BNT, a última é de 2018, né? Depois eu vou voltar aqui para a gente fazer
a formatação direitinho desse trabalho. As listas, onde entram as listas, ó, introdução. Tem muita gente que põe assim, ó, ponto, introdução. Tá? Você vai encontrar em muitos lugares isso aqui, com esse ponto entre o e o introdução. Esse ponto não existe, tá? Sempre, do último numeral do nome, né, do título, para a primeira letra do título, ele vai ser só um espaço, não vai ter ponto. E tem muita gente que coloca ponto, né? Põe ponto aqui, ó, no 2.1, ponto, né? Não tem. Também não. Então, isso você vai encontrar muito, principalmente quando a pessoa estiver usando essa numeração automática aqui, ó. Cria uma lista numerada do Word, porque o Word, se você clicar aqui, ó, imediatamente ele vai pôr um ponto, tá vendo? Isso aqui é uma numeração automática. Como que eu sei que é numeração automática? Quando eu seleciono a linha, eu consigo selecionar tudo que é digitável e esse 1 fica de fora. Isso significa que ele está na numeração automática do Word. Então, eu venho aqui e tiro essa numeração automática. Tá. Clico nesse 1, 2, 3 aqui, tiro a numeração automática, porque a numeração automática do Word ela é configurada para ter o ponto. Se eu abrir aqui, ó, 1.1, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Todos eles têm ponto, tá vendo? Mesmo quando é ABC e tal. E você pode até definir o formato do número, né? Você pode até tirar o ponto aqui, mas eu não aconselho colocar numeração automática no trabalho, principalmente se você tiver que fazer o índice dele depois, porque o índice fica todo bagunçado. O índice vai ficar todo bagunçado se você usar essa numeração automática aqui do Word, tá? Então, voltando lá. Então, a gente vai usar somente um espaço, né? Separado com espaço, o texto vai iniciar na outra linha, você vai dar 2 enter, né? Para ficar um espaço um pouquinho maior entre o título e o texto, né? E aí ele fala, ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser utilizados entre o indicativo da seção, ou seja, o número, né? E o título. E as seções, todas elas têm que ter um texto. Então, o que acontece muitas vezes, né? Voltando lá naquele texto da Fernanda, tá vendo? Aqui ela pôs 2, revisão bibliográfica, 2.1, introdução logística. Isso está errado. Aqui, depois de revisão bibliográfica, eu tenho que ter pelo menos um parágrafo falando alguma coisa. Sobre o título, né? Nem que seja um parágrafo. Não existe título sem texto. Todo título tem que ter um texto. Então, quando você pegar um trabalho assim como esse, que vai direto do 2 para o 2.1, está errado. Tem que ter um textinho aqui, nem que seja um texto de uma linha, 2 linhas, você tem que ter um texto aí nesse local. Esse trabalho que eu estou mostrando para você é o trabalho que eu vou usar no final, que a gente vê a gente vai ver todas as normas e a gente vai formatar eles juntas. Eu vou formatando e te mostrando como eu faço em cada local. Perfeito. E aí eu vou te mostrar também como que eu faço quando o aluno quer que eu mande, porque às vezes tem aluno que ele fala assim para você, eu não quero que você corrija direto, eu quero que você anote o que está errado e eu quero arrumar. Então, eu vou te mostrar as formas que você pode fazer isso. Tem algumas formas que você pode utilizar. Tem ferramentas do próprio Word e tem umas outras formas, assim, como você grifar em amarelo e colocar alguma coisa escrita em vermelho para o cara achar, para ficar mais fácil. Mas o Word ele tem uma funcionalidade que é as marcas de revisão, que também é muito útil para qualquer revisão que você for fazer. E aí eu vou te ensinar a usar elas, que é bem interessante. Tá. Então, todas as seções devem conter um texto relacionado a ela. O indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. Tá? O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária a que ele pertence, seguido do número que for atribuído na sequência do assunto, separado por ponto. Então, eu tenho 1, e aí eu tenho que fazer um subtítulo aí dentro desse 1. Eu vou pôr 1.1. Depois do último número, sempre um espaço. Tá? Aí repete-se o mesmo procedimento para todas as outras seções. Quando você estiver fazendo um artigo científico, não se aplica os que eu vou falar, mas quando for um trabalho grande, como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, todos os capítulos com um número inteiro, eles vão em página nova. Então, terminou lá no meio da página, lá o capítulo 1, terminou no meio da página, eu vou começar já o capítulo 2. Então, eu vou para uma página nova e ponho 2 lá no topo da página.
Artigo não, porque artigo tem um número muito limitado de páginas, então isso não se utiliza para artigo. Então, aqui, de novo, mais uma vez ele dá o exemplo, né, da seção primária, secundária, terciária, quaternária e quinária, né? Para o 1, a gente põe 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, né, e assim sucessivamente. Na verdade, como eu utilizo só até a seção terciária, principalmente para artigo. O artigo não tem como você pôr seção ternária e seção quinária. Então, Nem chega lá. não tem como. É pequeno demais para você pôr tanta seção num artigo. Né? Às vezes, não entra, às vezes, em artigo meu, nem a terciária entra só primária e secundária. Erratas, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, isso tudo sempre pensando em trabalho grande, tá? Porque artigo não tem listas, não tem sumário, não tem índice, não tem nada, né? Artigo já começa ali na introdução e tudo mais, né? Aliás, no resumo e vai embora. Errado, agradecimento, listas, todas as listas de abreviatura, lista de símbolo, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo, índice devem ser centralizados e não numerados. Então, todo título que não for numerado, ele é centralizado. Tá? Então, tudo que não tiver número, 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente volta para aquela determinação. Elementos pré-textuais, nenhum deles é numerado, então os elementos pré-textuais vão ser sempre, os títulos deles vão ser centralizados. Os elementos textuais que começam na introdução, vai ser a introdução, os capítulos de desenvolvimento e considerações finais, eles serão numerados a partir do número 1. Então, aí ele fala, títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Daí é um negócio assim, ó. Digamos que eu tivesse um nome muito grande aqui nesse título, tá? Tudo em letra maiúscula. Aí tivesse esse nome bem grande aqui nesse título, né? Tá. Quando eu vim aqui, eu fiz o título 1, né? Que eu fiz já fiz a formatação dele, né? Dos estilos. Do título. Eu vou pôr o cursor na segunda linha e vou puxar essa reguinha aqui, ó, tá vendo? A segunda reguinha. Para ficar bem certinho, eu vou apertar o botão do Alt, porque o Alt ali desliza melhor. E vou soltar embaixo da primeira linha. Tá? Para fazer isso aqui. Quando o título tiver 2 linhas, a gente vai ter que fazer esse alinhamento. A primeira palavra da segunda linha tem que ser embaixo da primeira palavra da primeira linha. Certo. Você entendeu? Entendi. Quando você faz isso, se eu vier aqui no título e der modificar, o título já modificou, tá vendo? Porque quando eu fiz o título, eu mandei ele atualizar automaticamente. Então, qualquer mudança que eu faça nesse estilo, ele vai já atualizar. Então, daqui para frente, todos os outros títulos de nível 1 que tiverem mais de uma linha, ele já vai fazer isso automaticamente. Automático. Vamos lá para o título, para o capítulo 3. Esse trabalho é legal porque ele tem bastante imagem, bastante figura, dá para a gente tirar bastante dúvida de tudo com relação a ele. A formatação. Esse foi um trabalho muito bom de uma aluna minha. Mas ela pôs muito capítulo dentro do item 2. Ó, ela já está... ela está no 241, porque ela acho que ela já voltou para trás. Deixa eu ver se ela tem o capítulo 3. Aqui, 3. Tá? Se o 3 tivesse, de novo, aqui, um monte de palavras, né? Então, você percebe por que os títulos eles têm que ser alinhados à esquerda? Porque quando ele vai para outra linha, ele deixa esses buracos aqui, tá vendo? Então, os títulos 1, quando eu vou lá no modificar, quando eu vou lá aqui, ó, ele não pode ser justificado, ele tem que ser alinhado à esquerda. Alinhado à esquerda. Ok? Aí eu vou selecionar e vou dar aqui título, ó, tá vendo? Ele já pôs automaticamente a segunda linha embaixo da primeira linha.
Uhum. Como eu sou muito preciosista, eu acho que não está muito embaixo, ainda vou dar mais. Pois é o que eu ia te dizer, parece que não fica bem embaixo ali, né? Ele Porque você parece tem que pegar o Alt ele faz deslizar, ó, e aí você vai acertando. É bem golpe de vista, é entendeu? bem sutil ali, né? É bem no golpe de vista, por isso que você tem que usar o botão do Alt para ajudar ele a deslizar o texto, tá? Bom, vamos voltar lá. Então, esses títulos que não têm numeração são centralizadas, os outros títulos são com indicação numérica. A segunda linha alinhada abaixo da primeira. Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente de forma hierárquica, da primária até a quinária. Então, você vai ter uma diferenciação. Antigamente, a BNT já determinava como ela queria que fosse essa diferenciação. Ela falava assim, os títulos de nível 1 tem que ser tudo em maiúsculo, com negrito, tamanho 18, era assim. Aí o título de nível 2 é só com a primeira letra de cada palavra, em tamanho 16. Título de número 3 era só a primeira letra com tamanho 14. E aí eles mudaram isso, porque ficava muito tamanho de letra, muita mistureba, acabava ficando muito confuso. Então, eles passaram, depois da última reforma, eles passaram a ter tudo no trabalho em tamanho 12, com exceção das coisas que são para ser tamanho 10, que é as citações com mais de 3 linhas, as legendas de fotos, legenda de gráfico, fonte, etc. Tá? Então, a gente só tem que fazer uma diferenciação de uma seção para outra. O que a gente usa de praxe é sempre título de nível 1, com todas as letras em maiúsculas. Título de nível 2, com a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Título de nível 3, só com a primeira letra em maiúsculo, e daí por diante todos os outros igual o 3. Tá? Porque aí, como eu utilizo só até o 3, e a maioria das pessoas só utiliza até o 3, então utiliza-se, se você tiver nível 4, você faz igual do 3 e pronto. Aí tá, eu não quero fazer assim, eu quero botar um itálico lá no de nível 3. Pode? Pode. A BNT não é contra que se faça isso. Eu procuro não usar itálico só quando tem palavra estrangeira, porque para não confundir muito, entendeu? Se você fica usando itálico para mais de uma função dentro do trabalho, você acaba confundindo, né? O itálico ele é utilizado para palavras estrangeiras. Se eu faço um título com itálico, eu estou misturando a função desse itálico. Eu estou usando um itálico para duas funções e eu só tenho que usar ele para uma. Certo. Então, é por isso que eu não utilizo itálico, a não ser para fazer a identificação de palavras estrangeiras. As alíneas vão ser conforme as alíneas a seguir, né? Os diversos assuntos que não possuem título próprio dentro de uma mesma seção devem ser divididos em alíneas, como aqui, A, B, C, D. Poderia colocar pontinho? Poderia colocar pontinho. O texto que antecede as alíneas termina por 2 pontos, ó, como aqui, ó, tá vendo? A seguir, 2 pontos. Começa a linha A. As alíneas vão ser indicadas alfabeticamente, A, B, C, D, E, F, G, apesar de você encontrar muitos trabalhos que têm bolinha em vez de A, B, C, D, E, F, G. Tá. Eu acho, sim. Eu acabo achando que isso é muito preciosismo, então, às vezes, eu deixo até passar. Mas o certo é que você faça as alíneas em letras. E sempre minúsculas ali, né? Sempre minúsculas. Letra minúscula. Tá? Aí vão ser indicadas em letra minúscula, seguidas de um parêntese, né? Utilizam-se letras dobradas quando forem esgotadas as letras do alfabeto. Cheguei até a linha Z. Aí vai começar, a próxima vai ser AA, parênteses, BB, parênteses, assim por diante, né? A, junto assim, A, sem ponto, sem nada. A junto. Porque geralmente a linha não passa da letra Z, né? Pois é. É que, na verdade, às vezes, em texto jurídico, acaba aparecendo. Texto jurídico, eles acabam tendo aquele monte de alínea. Mas trabalho acadêmico, muito difícil aparecer, até acho que fica demais, fica exagerado você ter mais do que até a letra Z, né? Tá. A gente vai ter lá até a letra H, J, L, né? Mas até a letra Z é um pouco de exagero, né? As letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda. Já está errado aqui na própria... porque as letras indicativas vão ter que ter recuo, então esse D aqui deveria estar onde está esse A, está vendo?
Eles fizeram errado na própria norma, tá vendo? Deixa eu pegar um exemplo. Não entendi ali. Digamos que aqui eu tenha, tem um texto, aí tenho aqui, 2 pontos, vou para outra linha e vou começar. A, letra minúscula. A, blá, 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 blá. B, blá, blá, espaço. Aí eu vou pondo aqui, né? Tá. A, B, 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 E. Bom, então vamos dizer que eu já tenha formatado isso daqui. Então, aqui, esse parágrafo estaria formatado com a padronização do corpo, né? Como a gente já aprendeu a fazer, que é esse daqui, corpo, né? Ele estaria com entrelinhas de 1,5, com esse recuo de 1,25 para o parágrafo e tal. Então, perceba que essa primeira linha começou no parágrafo. Eu não vou poder usar esse mesmo estilo de corpo aqui quando ele tiver com numeração automática, senão ele tira. Mas, se ele tiver com a numeração feita à mão, eu posso usar. Então, o que aconteceu? Ó, o indicativo do A, B, C, D, ele também vai ter um recuo com relação à margem esquerda. Olha, ele também está começando para cá, tá vendo? Ah, ele vai ficar na mesma direção do parágrafo. Ah, tá. Entendi. Agora eu entendi. Aí, assim, como a BNT fez a norma e a norma dela não está dentro da própria norma, eles não puseram nem parágrafo aqui, tá vendo? Aqui deveria estar com parágrafo, essa linha deveria estar com um parágrafo. Olha, eu já sou tão boa que eu estou corrigindo a BNT. Essa linha deveria estar com um parágrafo e esse A deveria estar abaixo do parágrafo, tá? Porque ele está dizendo aqui, ó, as letras indicativas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda. A margem esquerda é essa daqui. É onde está o número. O título da seção, ele é grudadinho na margem esquerda. Tudo que vem depois tem que ter um recuo, que é o parágrafo e as alíneas. Tá? Certo. O texto da linha vai começar por letra minúscula e terminar por ponto e vírgula, exceto a última, que vai ser ponto final. Então, é o que eu te falei. Depois do 2 pontos, o que a gente vê muito por aí, o que é? Depois dos 2 pontos, isso aqui começando com letra maiúscula, as linhas todas começando com letra maiúscula, está errado. 2 pontos não é pontuação final. Se tem 2 pontos, a primeira linha tem que ser com letra minúscula. E aí vai separar por ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Quando chegar na última, eu vou colocar ponto. Que é o ponto final. Uhum. Que aí sim é o ponto final. É o ponto final da frase que começou aqui, ó, no deve. Deve ser conforme as linhas a seguir, 2 pontos. Isso é como se estivesse tudo na mesma linha, só que eu separei em tópicos para melhorar a leitura e melhorar o entendimento. Tá? Então, ele vai ser todo separado por ponto e vírgula e o início das frases sempre em letra minúscula. Isso você vai encontrar errado direto nos trabalhos. Tá? Isso é uma coisa que a gente sempre encontra errado. Sim, mas isso aí é regra de português, né, Gisele? Então, mas o que acontece? O Word, quando você faz uma numeração automática, quer ver? Vou fazer um teste para você ver. Então, eu fiz aqui os meus textinhos, né? Ó, o próprio Word, quando eu dou o Enter, ele já me põe em maiúsculo. Uhum. Ele tem uma formatação que ele já põe automaticamente em maiúscula. Se eu puser a numeração automática aqui, ó, primeiro que ele já não vai ficar onde eu quero. Né? Ele já vai ficar bem para dentro do que eu queria. Ele já vai ficar mais para dentro. Então, eu tenho que trazer esse para cá e a vir trazer esse para cá. A gente sempre tem que guardar essas medidas, porque todas as alíneas vão ter que ter as mesmas medidas. Tá? Então, ele começou aqui junto com o parágrafo, todas as alíneas vão começar aqui junto com o parágrafo. Só que essa está em numeração automática. Como eu não gosto de numeração automática, o que eu faço? Eu seleciono, tiro a numeração automática e faço a numeração manual. O meu Word ele já é programado para não mudar automaticamente. Alguns Words são programados para quando você puser o A e escrever e você for para outra linha, automaticamente ele já põe na manual. O meu, eu já programei lá nas opções, eu já programei para ele não fazer isso automaticamente. Certo. Tá?
E aí eu vou depois te ensinar como que faz isso, para você, como que você faz as configurações do Word, né? Você vem aqui em arquivo, aí você vem aqui em opções, e aí você abre todas as configurações do seu Word aqui nessas opções. Então, você põe aqui tudo como você quer que apareçam as suas coisas, tá? Você determina, ó, exibir, né? Revisão de texto, vai aparecer como, né? O salvar. Então, tudo você vai fazer. Ó. Aí ele vai ter aqui um que é revisão de texto mesmo. Então, no meu revisão de texto, eu mando ele ignorar palavras com todas maiúsculas, porque eu vou utilizar muita palavra com tudo em maiúsculo. Mando ignorar as palavras que contêm números, porque algumas palavras vão conter número. Endereço, arquivos de internet, eu mando ele ignorar. E eu mando ele me avisar quando eu tiver palavras repetidas. Tá? Eu geralmente mando tirar essa verificar a ortografia ou digitar, porque às vezes me atrapalha, mas é bom você deixar, porque ele vai sempre te indicar quando você digitou uma palavra errada, ou quando tem uma palavra que você escreveu errado mesmo. Né? Escreveu errado. Ficar com aquele negocinho lá, né? Com aquela cobrinha embaixo da palavra. Certo. Mostrar estatísticas, eu não deixo, porque eu não sei nem o que é, né? Ocultar erros de ortografia nesse documento, ocultar erros de gramática nesse documento. Então, eu mandei deixar porque, na verdade, veio delas como elas fizeram, né? Então, no documento da Fernanda Galvão, que é esse documento que ela me mandou, ele está formatado dessa forma, tá? Opções de autocorreção. Aí ele abre aqui um negócio para autocorreção. Então, o que ele vai falar? Ó, mostrar botões de opção de autocorreção, corrigir quando tiver duas iniciais maiúsculas, isso eu deixo, porque às vezes a gente erra lá e acaba escrevendo. Colocar a primeira letra da frase em maiúsculo, isso às vezes pode complicar, pode tirar isso daqui, porque se você sabe o que você está fazendo, você pode tirar. Colocar a primeira letra das células em maiúscula também você pode tirar, porque às vezes a célula de uma tabela tem que ser em minúscula. Colocar o nome dos dias em maiúsculo, corrigir o uso acidental da tecla Caps Lock, né? Às vezes você vai digitar o texto com a Caps Lock lá travada e você acaba digitando errado. Correção automática de matemática, formatação automática, ó. Essa formatação automática, ao digitar aspas normais por aspas inglesas, são aquelas aspas com curvinha, eu deixo. Número fracionário, negrito e itálico por formatação real, eu deixo 100. Onde é que vai? Aplicar ao digitar. Automaticamente ao digitar, ó. Formatar início do item da lista como o anterior. Definir recuo à esquerda de primeira linha com tabulações e backspace. Isso também você não precisa deixar, mas também não vai atrapalhar se você deixar. Definir estilos baseados na sua formatação, eu deixo sem clicar. Então, isso tudo são os estilos pré-definidos. Por quê? Porque algumas vezes, ó, tem mais outra formatação automática, preservar os estilos, ordinais, frações, hífens, negrito, caminhos da internet, ações. Eu deixo esse de ações aqui desabilitado, porque são coisas que ele vai formatar de acordo com o que ele quer, então eu não deixo habilitado. Eu queria achar onde é que eu tirei a formatação de colocar automaticamente a numeração dos... Ó, listas com marcadores automáticos, é isso aqui que eu tiro. Ó. Formatação automática. Marcadores automáticos eu tiro. Por quê? Porque senão ele vai me atrapalhar na hora que eu for fazer a formatação do trabalho. Eu mal digito e ele já começa a me dar tudo automático. Mal eu escrevo ou parênteses, se eu puser um ponto, por exemplo, for para outra linha, ele já teria me colocado 2 e transformado tudo em numeração automática. E isso atrapalha muito a gente. Então, eu tiro isso, que é para não me atrapalhar. Deixa eu voltar aqui, tá? Bom, voltando lá. Então, o texto da linha vai terminar em 2 pontos, né?
E a segunda e as seguintes linhas do texto começam com a primeira letra do texto da própria linha. E aí ele vai começar sempre assim, com letra minúscula, e vai ter ponto e vírgula, e vai ter ponto final só no final do texto. Aí ele está falando da subalínea, né? Quando você tiver uma subalínea, dentro de uma linha, você tiver uma subalínea. Aí você pode indicar a segunda, a subalínea com tracinhos, né? Você pode indicar com bolinhas, você pode indicar com o que você quiser, tá? Então, as subalíneas vão começar por travessão, seguido de espaço. Ele fala travessão, mas alguns admitem que use a bolinha. O travessão é mais fácil, porque é mais fácil na hora que você está digitando, né? Eu fiz lá. A, B, né? Aí eu vou fazer alguma subalínea aqui embaixo do B. Eu dou o Enter, venho aqui com a minha reguinha, tenho que pôr a reguinha aqui embaixo da primeira letra. Oh, caramba. Tenho que pôr aqui embaixo da primeira letra. E aí eu vou começar por um travessãozinho espaço. Tem criança aí? Então, é o que mais tem, Gisele. Deixa eu fechar a janela aqui. Porque É do vizinho? Eu pensei que era sua. Não. A única coisa que eu tenho é a espada de São Jorge aqui. Então, a subalínea vai começar por tracinho, tá? E assim sucessivamente, tá? Sempre com ponto e vírgula no final e com ponto no final. Se a subalínea tiver um C depois, ele vai ter ponto e vírgula. Aqui veio o C, então eu tenho que voltar para cá o meu cursor. Para o B, né? E fazer o C. Você entendeu? Entendi. E assim sucessivamente. Se aqui eu tivesse subalínea e terminasse aqui, agora não vai ter mais nenhuma linha. Eu ponho o ponto. Aí o ponto final. Continuo o meu texto. E aí continuo o meu texto. Tá? Aí aqui, se o meu texto está sendo formatado com entrelinha dupla, eu venho aqui e mando lá na página inicial. Você quer ver o que ele vai fazer na hora que eu mandar ele por corpo? Ó, ele alinhou todo mundo igual, tá vendo? Vai deixar o mesmo espaço das entrelinhas. Ele alinhou todo mundo igual, ele não me deixou fazer a minha formatação como estava. Então, eu tenho que vir aqui e fazer manual. As duas linhas que ele me botou erradas, eu tenho que vir fazer normal, manual. Tá? Por isso que quando eu faço a quando eu atribuo o estilo de corpo, eu nunca deixo, tem que deixar sem se atualizar automaticamente. Porque quando você vai fazer as alíneas, ele vai mudar, ele vai bagunçar todo o seu texto. Sim. Então, você deixa sem se atualizar automaticamente, tá? Certo. Só no estilo do corpo. Vamos lá. As subalíneas vão apresentar recuo em relação à linha, foi isso que eu acabei de mostrar para você, né? O texto vai começar por letra minúscula, terminar por ponto e vírgula, e a última em ponto final, que eu acabei de falar para você. A segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sobre a primeira letra do texto da própria subalínea. Aí você vai citar, né, quando você está citando, falando de algum exemplo, né? Você está fazendo um indicativo. Na seção 3, tal coisa vai ser apresentada. Na seção 3.3, tal coisa vai ser apresentada. Então, você sempre cita, né? A pessoa sempre cita onde que ela vai colocar alguma coisa. Isso acaba sendo um pouco de preciosismo e isso acaba se perdendo um pouco, mas, na verdade, as alíneas e as subalíneas, elas nunca são levadas muito a sério. Aí a gente vem na 6028, essa aqui era curtinha, né? Essa aqui foi uma norma de 4 páginas. Essa já é de 2021, já é uma norma bem atualizada, bem nova, tá? E aí ele vai falar de resumo, resenha, recensão e apresentação. Ele vai falar desses elementos que são obrigatórios, né? Que é o resumo, abstract e tudo mais, e vai dar aqui, vai mostrar uma diferença aí entre o que é cada um, ó. Resenha. Recensão. Essa é uma palavra nova para mim.
Recensão é nova para mim também, vou te contar, porque na outra norma não tinha esse termo. Vamos descobrir juntas o que é. Tá. Bom, então aqui no prefácio sempre vai ser igual, o escopo vai ser bem parecido, e aí ele vai entrar no que realmente diz respeito, né? Ele vai falar da norma. Então, esses documentos vão apresentar as seguintes definições. Aí ele vai explicar o que é. Palavra-chave é uma palavra que representa o conteúdo do documento, escolhida preferentemente em vocabulário controlado. Existe um catálogo que as bibliotecárias têm, que é um catálogo de palavras-chave. Isso daí nunca é utilizado, porque é muito difícil você conseguir numa faculdade que a bibliotecária auxilie o aluno a fazer o TCC. Isso, na verdade, é o que deveria acontecer nas faculdades. O TCC tem que ser... essa parte de formatação, de trabalho, tudo é uma responsabilidade da bibliotecária. É a bibliotecária que deveria fazer. Tanto é que isso tudo se aprende no curso de biblioteconomia. Só que você, às vezes, tem uma faculdade com uma bibliotecária, com 3.500 alunos. Como é que você vai ter uma bibliotecária vai fazer formatação para todos esses alunos? Então, a formatação acaba ficando na responsabilidade do professor orientador e elas fazem esse manual aí, um manual geral para todo mundo e pronto. Então, eu nunca vi esse catálogo que existe, que me disseram, mas para mim é como se fosse Papai Noel, Saci Pererê, me disseram que existe, mas eu nunca vi, que é um catálogo de palavras-chave de acordo com o assunto. Então, esse conteúdo que está nesse catálogo é um conteúdo por assunto. Então, por exemplo, lá, você está fazendo um trabalho sobre odontologia. Aí você vai lá naquele catálogo gigante, procura odontologia, periodontia. Quais são as palavras-chave que eu poderia usar naquele assunto? E aí isso acabou caindo por terra quando o Google chegou e mostrou para a gente como é que era que se fazia a busca por palavra no Google. Então, a gente vai lá no Google, eu quero achar odontologia, periodontia. Eu digito lá periodontia, vai me aparecer um monte de coisa em periodontia. Então, a palavra-chave acabou virando uma palavra que você usaria se você fosse... É o exemplo que eu dou para o meu aluno. Se você fosse procurar o seu trabalho no Google, que palavra você digitaria para ter relevância, né? Porque, às vezes, o cara está fazendo um trabalho sobre reutilização, logística reversa da água. E aí, se ele colocar só água como palavra-chave, isso vai resultar uma pesquisa gigante. A água tem um monte de coisa, né? Então, ele tem que ser um pouco mais específico quando ele vai pôr a palavra-chave. Então, ele pode pôr... Estou falando de reuso de água, ele não vai pôr só água, ele vai pôr lá reuso de água. A palavra-chave pode ser composta, né? Pode ser duas palavras. Então, a gente vai usar a palavra-chave sempre uma palavra que seja relevante e como se eu fosse procurar ela numa base de pesquisa, o que eu digitaria para achar aquele trabalho? Aquilo. A recensão é uma análise crítica, descritiva ou comparativa, geralmente elaborada por um especialista. Então, recensão não vai ser aplicada no caso de um trabalho de graduação, porque o cara que está fazendo uma graduação não é um especialista. Então, vamos supor, né? Você trabalha com saúde, você trabalha com esse negócio de exames oftalmológicos, não é? Isso. Então, você acabou sendo uma especialista nessa área, dentro daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu. Você até pode fazer algum manual, algum descritivo, explicando como é que faz, né? Como é que acontece, como é o passo a passo de um determinado exame, porque você trabalha com aquilo, você passa a ser um especialista. Eu acredito que esse especialista tem que ser um especialista documentado, né? Um especialista que tenha um curso, né? Que tenha alguma coisa aí nessa área. Então, as pessoas que tiverem um curso de uma especialidade daquilo que elas estão escrevendo, elas até podem fazer uma análise crítica, que em vez do resumo vai aparecer recensão. Mas eu nunca vi isso em trabalho nenhum, tá? E olha que eu trabalho com isso já há 20 anos. Então, o que a gente encontra no trabalho é resumo. A resenha é uma análise do conteúdo que você vai fazer, então a resenha geralmente ela tem um pouco de crítica, tem um pouco de opinião, né? Então é um resumo comentado, vamos dizer assim, né? E o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. Então esse resumo é aquele resumo que vai no início do trabalho. Tá.
Quando diz lá no trabalho, resumo, palavra-chave, abstract, keywords, esse resumo é isso aí, é uma apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. E aí, vai ter algumas regras que, às vezes, a própria faculdade estabelece, ou se for uma revista, a revista estabelece um manual, né? Por exemplo, eu estou agora como coeditora de uma revista, na nossa revista, o resumo ele tem que ter, no máximo, 250 palavras. Então, é um resumo até 250 palavras. Tem lugares que falam de 300 a 350. Né? Então, aí vai depender de acordo com o que a escola determina, com o que está no manual da escola, né? E tudo mais. A resenha vai ser esse resumo, tal. Resumo indicativo, quando indica os pontos principais do documento, sem apresentar detalhamentos como dados qualitativos e quantitativos, de modo geral, não dispensa consulta do original. Então, se você fizer um resumo indicativo, você pode fazer tanto um resumo indicativo no seu resumo, como um resumo informativo. O que se pede é que no resumo não tenha citações, referências e que seja só um texto corrido. Eu vou contar para você, independentemente de quem falou aquilo ou não. Então, é um resumo sem referência, sem citação, eu só estou indicando os pontos, só estou falando sobre o que o leitor vai ler. O resumo ele acaba sendo importante, né? Que é como os autores falam, né? O resumo é como se fosse um escorregador que faz você escorregar para dentro do texto. É através do resumo que o leitor vai decidir se ele vai continuar lendo o seu trabalho ou não. Então, Sim. Alguns lugares publicam somente os resumos. Então, por exemplo, em faculdade, hoje em dia, antigamente você entregava um trabalho impresso, encadernado em capa dura, né? E aí esse trabalho ia para a biblioteca, ficava lá em exposição na biblioteca e tal. As bibliotecas começaram a ficar sem espaço, né? Porque começa a ter uma formação muito grande de alunos, você começa a ter um monte de trabalho de capa dura ali, que fica ocupando espaço, então eles passaram isso a entrega digital. E aí, o que eles fazem? Eles têm como se fosse um manual, né? Que tem lá todos os resumos. Então, ele não vai... Então, às vezes, você entra na própria internet para procurar um artigo e você não acha o artigo, você só acha o resumo. Para você ver o artigo completo, você tem que ir na biblioteca da faculdade. Porque o que eles publicam é o resumo, por isso que o resumo é muito importante. O resumo é o que vai fazer, né, que vai ter essa vontade do leitor de consultar o restante do seu trabalho. Esse resumo está legal, aqui eu vou encontrar coisas que eu preciso. Então, por isso que o resumo ele tem que ser objetivo, preciso, e tem que colocar realmente o que é relevante do trabalho, que vai fazer com que esse trabalho seja lido. Né, seja tirado da atenção, ele tem que chamar, o objetivo é chamar a atenção. Exatamente, é uma propaganda do seu trabalho. Né? Eu fui bem até o resumo ali, onde fala ali, resumo informativo e volta ali um pouquinho, indicativo. Isso, na verdade, tudo faz parte do resumo. São tipos de resumo que você pode fazer. Ó. Você pode fazer um resumo que é só uma apresentação dos pontos relevantes de um documento, que você pode fazer até em tópicos. No resumo indicativo, que é o que a gente mais utiliza, né? A gente utiliza mais esses dois aqui, o indicativo e o informativo, que é onde a gente vai não só indicar os pontos principais, né? Mas não vai apresentar detalhamentos como porcentagens, referências, quantidades. Se você fez pesquisa e fez lá uma tabulação, 10% gostou disso, 90% gostou daquilo, isso aí você não vai utilizar no resumo indicativo. Você vai falar do principal, mas sem fazer essas indicações. E o informativo é aquele que vai dizer tudo lá no resumo, desde o começo. Ele vai falar, ele vai pôr, no resumo vai ter o objetivo, vai ter a metodologia, vai ter um pedacinho de cada parte do seu trabalho. Tá. Aí, nesse resumo informativo, né, a ideia é que seja um resumo um pouco maior e que você dispense a consulta do original. Então, a gente sempre fica entre um e outro aqui, ó, entre esses dois. Né? Um pouco do indicativo e um pouco do informativo. Eu preciso do original, mas, ao mesmo tempo, eu posso indicar no resumo qual foi a metodologia, quais foram os resultados, qual foi a conclusão, né? Posso colocar essas coisas no resumo. Então, são tipos de resumo que você pode fazer no resumo do trabalho. Tá. Regras gerais, os resumos, as resenhas, recensões devem ser apresentados de forma concisa, conforme suas características. A apresentação gráfica deve seguir o padrão do documento no qual está inserido. Então, como é que é, né? Você tem lá um documento que você já formatou.
Margem superior 3, margem esquerda 3, margem inferior 2, margem direita 2. Então, o resumo vai também ser dentro dessa formatação. Eu utilizei no meu texto Arial tamanho 12. Meu resumo vai ser Arial tamanho 12. Né? Então, o resumo ele vai ser apresentado de acordo com as características do restante do trabalho. Tá? Eu tenho que evitar o resumo, símbolos, contrações, reduções, que não sejam de uso corrente. Não posso fazer abreviação. Eu já peguei a abreviação de palavras, né? De para, indivíduo com ponto no indi. Não pode nada disso, tá? No resumo. Você não pode fazer nenhuma abreviação de palavra, nenhuma redução. E, inclusive, quando você vai citar alguma sigla no seu resumo, convém que você já coloque por extenso no seu resumo. Então, eu vou citar lá. Esse trabalho foi feito de acordo com a BNT. Coloco lá a BNT, é bom que eu diga, Associação Brasileira de Normas Técnicas por extenso. Porque está no resumo, né? O primeiro contato do leitor com aquele trabalho. Então, certo. É bom que no resumo tudo seja escrito de forma clara e sem contração, sem redução, sem sigla, tá? Sem nenhum símbolo e tudo mais. A gente também não coloca fórmula, equação, diagrama, gráfico, figura, nada disso no resumo. Resumo é só texto, é um bloco de texto que começa na primeira letra e termina no ponto final, não tem parágrafo, não tem divisão em parágrafos, ele é um bloco de texto único, tá? Então, eu não posso... Então, não tem nem espaço para eu colocar uma figura, uma tabela, um gráfico dentro de um resumo. Então, nada disso vai entrar dentro do resumo. O resumo vai ressaltar o conteúdo do texto, a ordem de extensão dos elementos. Então, eu vou seguir uma ordem, né? Eu não posso começar meu resumo já falando do fim do trabalho, né? É como se eu fosse te contar um filme. Eu não posso começar a contar o filme para você do final do filme. Eu vou começar do começo. E vou resumir cada pedacinho até eu ter lá o número de palavras que eu posso ter dentro do resumo. O resumo vai ter frases concisas num parágrafo único, sem enumeração e tópicos, né? O documento técnico-científico, você vai recomendar o resumo informativo, o verbo na terceira pessoa, esse não é nem convém usar, né? É meio que obrigatório usar verbo na terceira pessoa. Não deve se usar. Você não vai usar eu fiz ou nós. Muita gente usa na primeira pessoa do plural. Fizemos, estudamos, né? Não existe isso. Você não é fizemos nem estudamos. Analisou-se, fez-se, estudou-se, sempre de uma forma que não tenha nenhuma referência a uma pessoa do discurso. A referência é opcional, quando o resumo estiver contido no próprio documento, deve ficar logo após o título resumo. Alguns lugares pedem para que depois do título resumo você coloque, como se fosse na forma de uma referência bibliográfica, o teu nome, o título daquele trabalho, mas isso é muito ruim, é muito chato, e poucos lugares que pedem para fazer isso. Por isso que ele diz aqui que é uma questão opcional, a referência é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento. Tem lá um trabalho, né? Se eu estou publicando só o resumo, aí sim, aí eu tenho que colocar a referência, porque o cara que está lendo aquele resumo tem que saber o título do trabalho, quantas páginas tem, onde que eu encontro, tudo mais. Mas se eu estou fazendo um trabalho sequencial, que começou lá, resumo, abstract, já vai entrar introdução, desenvolvimento, considerações finais, eu não preciso pôr a referência embaixo do título. Né? Eu não preciso de referência. A referência que ele está falando aqui é a referência sua mesmo, né? Do autor do texto. Então, você não precisa pôr referência, porque aquele trabalho tem capa, já tem nome, já tem tudo lá no início do trabalho, então dispensa essa referência aí, por isso que ela é opcional. Tá. As palavras-chave vão figurar logo abaixo do resumo, antecedidos pela expressão palavras-chave, seguidas de 2 pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por pontos. Isso daqui mudou, tá? Antigamente era separadas entre si por ponto. Eu estou vendo agora que mudou. Era palavra-chave, ponto, e agora, nessa norma de 2021, eles voltaram para o ponto e vírgula. Eu não tinha visto isso, eu fazendo a palavra-chave... Nossa! Com ponto, eles voltaram isso na norma de 2021, na norma anterior era separadas por ponto.
Então, ó, exemplo, palavra-chave, gestação, ponto e vírgula, cuidado pré-natal, ponto e vírgula. E era assim, era ponto e a próxima palavra iniciada em maiúscula. Maiúsculo, e agora mudou, é minúscula. Então, é A não ser. minúscula e é ponto, porque é ponto e vírgula, né? É. Quanto à sua extensão, convém que os resumos tenham de 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos, né? TCC, mestrado, doutorado, 100 a 250 palavras em artigos de periódicos, 50 a 100 palavras em documentos não contemplados nas linhas anteriores, pode ser um relatório, né? Uma coisa assim, aí ele tem de 50 a 100 palavras. O que se usa mais é esse aqui, da letra B, de 100 a 250 palavras, né? Que é o que se usa para artigo. A resenha, a gente vai proceder de acordo aqui com o que diz essa norma, mas resenha praticamente não é utilizada, né? Mas é bem parecido com o que é feito no resumo, composta uma sequência de frases concisas, sem enumeração de tópicos, elaboradas quando foi elaborada por uma outra pessoa que não o autor do documento objeto, é interessante que isso seja elaborado por outra pessoa que não seja o autor. Quando é resenha, quando é resumo, é elaborado pelo próprio autor. Quando é resenha, é elaborado por outro autor. E aí você põe a referência do cara na resenha. Mas isso não é utilizado, muito pouco. Devem ser precedidas pela referência quando forem publicadas separadamente do documento ou objeto. Gente, eu preciso mudar a norma da minha revista. Pois é, tu vê. A norma da minha revista está com a palavra-chave separada por ponto, tá? Ainda com a norma antiga. Tá vendo como é bom rever? A gente sempre tem que rever essas coisas. Quando tem mudança, a gente tem que ler tudo de novo, porque... Por que será que eles mudam tanto, Gisele? Deveria ser mais eu não sei. Eles têm uma comissão, né? Eles têm uma comissão técnica que se reúne e acha que é o mais utilizado. Talvez eles devem achar que, como é uma palavra-chave, é uma sequência de palavras, fica muito quebrado colocar ponto, 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 ponto. Então, eles resolveram utilizar o ponto e vírgula. Há muitos anos era com ponto e vírgula. Aí eles mudaram para ponto. Ponto e a próxima palavra sempre iniciada em letra maiúscula. Agora, pelo que eu estou vendo nessa de 21, voltou para ponto e vírgula e letra minúscula entre as palavras. Precisa mudar lá. Vamos seguir as normas, né? Exatamente. Agora, é isso que eu te falo. Digamos que o aluno venha para você com o manual da faculdade dele. E no manual da faculdade dele diz que as palavras-chave devem ser separadas por ponto e iniciadas com letra maiúscula. Você vai usar o que diz o manual da faculdade. Da faculdade. Sempre o que vai falar mais alto é o manual da faculdade. Porque é ele que está mandando, que se o aluno não fizer, ele pode até ser reprovado, né? Essa outra norma que a gente vai pegar agora é uma norma bem chata, que é a norma de citações, tá? É a norma onde eles mais erram, é o ponto em que eles mais têm dificuldade e problema para fazer, são as citações. Até porque a linguagem da norma da citação é uma linguagem um pouco ruinzinha de se entender, tá? Então, vamos lá. As definições. Para efeitos dessa norma, vão se aplicar as seguintes definições. Citação, menção de uma informação extraída de outra fonte. Isso está claro? Se tem uma coisa que foi de outra fonte, eu tenho que citar. Citação de citação é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Nesse caso, você vai usar o APUD. O APUD é muito condenável, né? Existem examinadores que não aprovam se o seu trabalho tiver APUD. Porque o que ele fala? Hoje em dia, com todo o acesso que se tem à informação, como que você vai ter a preguiça de não ir na obra primária, né? Você vai lá numa obra secundária, pega a opinião de um outro cara e vai escrever com seu APUD, como se fosse um APUD. Então, é até recomendável que você sempre vá na obra primária. Você pegou um trabalho legal, né? O cara está citando um outro cara. O que eu teria que fazer? Eu teria que falar fulano, APUD, Beltrano, tal coisa, tal coisa. Não, eu pego lá o fulano que ele citou e vou na obra do fulano, olho na referência, qual é a obra, procuro e vou eu mesma tirar as minhas próprias conclusões. Porque quando você coloca o APUD, você corre o risco de usar uma informação que foi mal interpretada, que às vezes não é aquilo mesmo que o cara queria dizer. Você está na mão de seres humanos que podem errar.
Então, se você usar um APUD, isso significa que eu estou confiando cegamente num trabalho de uma pessoa que eu nunca vi. Daqui a pouco fica o telefone sem fio, né? Exatamente, por isso que o APUD acaba sendo chamado de telefone sem fio. Tá? A citação direta é a transcrição textual da obra do autor consultado, então é aquele momento em que eu vou colocar, se for com menos de 3 linhas, vai vir entre aspas, se for com mais de 3 linhas, vai vir com recuo de 4 centímetros e uma letra menor, para poder ter aquela visualização, né? Então, nessa citação direta, eu posso colocar palavras iguaizinhas, né? Eu tenho que colocar palavras iguaizinhas ao do autor. Na citação indireta, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever com as minhas palavras o que o autor disse. Por isso que é muito perigoso eu fazer o APUD. Como o cara está reescrevendo, pode ser que ele não tenha interpretado direito. E se ele não interpretou certo? Eu vou confiar nessa pessoa que eu nem conheço? Né? Então, é melhor sempre ir na obra primária e não usar o APUD. Quando o aluno chega para mim no trabalho com APUD, eu falo, não, você vai lá na obra primária e vai consultar isso lá na obra que o cara está citando. Notas de referência indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Notas de referência são aquelas notas de rodapé, ó, como está dizendo aqui. Notas de rodapé, indicações, observações, aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor, editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. Bom, essas notas de rodapé, existem publicações que falam que é terminante, proibido fazer nota de rodapé. Eu evito. Por quê? Porque a nota de rodapé quebra a leitura. Você está lendo uma coisa, você vê lá um númerozinho 1, o teu olho imediatamente já vai se remeter para o pé da página para ver o que significa aquele número 1 e vai cortar a tua leitura, vai quebrar a tua leitura. Então, eles pedem para não fazer essas notas de referência, pedem para fazer sempre nas referências, a referência completa, porque tem livros que você vai encontrar, tem artigo, que o cara não faz referências no final, ele vai fazendo as referências conforme as obras aparecem lá no rodapé da página. E isso é muito ruim, isso não é legal, até porque as referências não ficam todas juntas, né? Então, a BNT diz que pode fazer, mas não é utilizado porque as pessoas, os examinadores acabam achando isso muito complicado. Certo. As notas explicativas são usadas para fazer comentários ou explicações e tal. Nota explicativa também é feita em nota de rodapé, mas eu não utilizo nota explicativa. Quando dá, eu explico no próprio parágrafo. O que tiver que ser explicado, eu já explico no corpo do texto, que é melhor, né? As citações podem aparecer tanto no texto quanto nas notas de rodapé. Então, a BNT permite que sejam feitas as citações nas notas de rodapé. Nas citações, né, regras de apresentação, você está vendo que ele tem esse umzinho aqui em cima, é onde ele vai remeter lá a nota de rodapé. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável, o título incluído na sentença, devem ser em letras maiúsculas e minúsculas, e quando estiverem entre parênteses, devem ser letras maiúsculas. Então, vamos lá. Acabei de tirar a dúvida de um professor da faculdade sobre isso ainda hoje. Ele fez aqui uma citação, né? Ele citou esse Altieri Reiris, né, de 1982, mas ele colocou o nome do cara na própria linha. Ó. A ironia seria, assim, uma forma implícita, conforme a classificação proposta por Altieri Reiris. Colocou no texto, vai letra maiúscula, só na primeira letra do nome do cara. Aí ele resolveu fazer uma citação direta, colocou a citação exatamente como o cara falou, entre aspas, né? Ó, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo, não é uma psicanálise da filosofia, fecha aspas, abre parênteses para colocar o autor. E aí, todas as letras do sobrenome devem ser em letras maiúsculas, vírgula, o ano da publicação e, obrigatoriamente, o número da página, porque é uma citação direta. Citações diretas têm que ter o número da página, sempre. Quando eu quero cortar um pedaço do texto, eu ponho isso aqui, ó. Abre chave, reticências, fecha chave. Você vai achar muitas vezes entre parênteses, mas a BNT diz que se usa chave. Chave, reticência, significa que houve a supressão de um trecho, né, daquele texto lá. Eu não coloquei o texto na íntegra. Tá. Bom, especificar no texto as páginas, volumes, tomos, seção da fonte consultada,
nas citações diretas. Essas devem seguir data, separado por vírgula, precedido pelo termo que os caracteriza de forma abreviada. Nas citações indiretas, a citação da página é opcional. Então, eu fiz lá uma citação direta, entre aspas, ou recuada a 4 centímetros, que está me dizendo que é citação direta. Naquele momento, é obrigatório que eu tenha o número da página. Se eu fiz uma citação indireta, eu reescrevi o que o autor escreveu, eu não preciso falar o número da página, é opcional. Posso falar, mas posso também não falar, tá? Aqui, por exemplo, ó, Oliver Leonardo, 1943, página 146, dizem que, abre aspas, é uma citação direta porque está entre aspas. Meyer, parte de uma passagem da crônica de, abre aspas, 14 de maio, é o trecho do original, de a semana, abre aspas, houve sol e grande sol naquele domingo de 1888, blá, 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 nome do autor, ano, volume, tem um volume nesse caso que deve ser uma enciclopédia ou uma coisa assim, e página 583. As citações diretas no texto de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas, as aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação, então, se eu tiver uma citação com aspas, né, por exemplo, aqui, ó, segundo Sá, 1995, página 27, abre aspas, por meio da mesma, aí isso aqui estava entre aspas no texto original. Eu não posso abrir outras aspas duplas, eu tenho que abrir uma aspa simples. Sim. Tá? Então, isso é feito dessa forma. Se tiver mais de 3 linhas, eu tenho que fazer assim, ó, com recuo entre linhas simples e com a letra menor do que o restante do texto. 10. Tamanho 10, geralmente. Citações com mais de 3 linhas vão ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor que o texto utilizado, sem aspas. Como eu já fiz esse design dela diferente, né? Ele já está destacado no texto, eu não preciso pôr aspas. As aspas são para destacar. Então, nesse caso, ela já está destacada, todo mundo já sabe, por causa desse destaque, que ela é uma citação direta. Então, não preciso das aspas, tiro as aspas. Você vai encontrar muita citação direta também entre aspas, tem muita gente que coloca. Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaque, seguindo o modo. Ó, supressões, eu vou colocar abre-chave e reticências. Acréscimos ou comentários entre chaves, né? Fiz um comentário qualquer aqui, pus entre chaves. ênfase ou destaque, eu vou usar um grifo, negrito ou itálico. Quero dar ênfase ou destacar algum termo, eu vou usar isso daí. Se eu já estou usando o negrito para palavras estrangeiras e o meu trabalho tem muita palavra estrangeira, eu costumo usar o negrito. Não gosto de usar grifo, porque grifo me lembra endereço de internet. E também não gosto de usar itálico, porque o itálico me lembra palavras estrangeiras. Então, eu costumo usar negrito, mas pode usar qualquer um dos três. Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, né, você foi numa palestra, você assistiu um debate, você assistiu uma roda de conversa, você vai indicar entre parênteses uma informação, a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Tá? Então, você põe lá informação verbal, e aí você pode pôr uma nota de rodapé, informação obtida no congresso tal, de tal dia, de tal ano, em tal lugar, ou informação contida na aula do professor X, na escola X, tá? Então, aqui, você põe no texto, o novo medicamento estará disponível até o final deste semestre, entre parênteses, informação verbal. Você adquiriu isso por meio de alguém que te contou isso daí. Então, quem foi que te deu essa informação verbal? Notícia fornecida por John Smith no Congresso Internacional. Mas ali tem que escrever, tem que estar escrito informação verbal mesmo, tem que estar por escrito. Sim, tem que estar por escrito, informação verbal. Porque você não tem citação disso, você não tem como fazer a citação e a referência disso. Foi uma informação verbal. E eu não vou ter todos os tópicos que eu preciso para construir uma referência. Eu estava lá numa palestra e eu vi o cara falar que vai ter um novo medicamento a partir de outubro. Qual é a citação disso? A citação disso é a informação verbal. E aí vai lá embaixo, notícia fornecida pelo fulano de tal, no congresso tal, em tal dia, em tal ano, em tal lugar. Certo. Tá? E aí, nesse caso, você pode abrir aí uma exceção e colocar uma nota de rodapé.
Na citação de trabalhos em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato, indicando-se dados disponíveis em nota de rodapé. Aí você tem lá um livro, você teve acesso a um livro que ele chama-se Estar no Prelo, né? Ele está sendo ainda feito, ainda está sendo editado, ainda não foi publicado. Então, no texto, os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio Grande do Sul, séculos XIX e XX. Aí você põe em fase de elaboração. Esse livro ainda está sendo escrito. Esse livro não está pronto. Aí eu vou pôr aqui na nota de rodapé, poetas rio-grandenses, de autoria do fulano de tal, a ser editado pela editora tal no ano tal. Tá? Mas isso é muito difícil aparecer, porque é muito difícil uma pessoa que tem acesso a um livro, tem tanta coisa já publicada, por que eu vou pegar a informação de um livro que ainda não foi publicado? Que não foi editado. Mas a ABNT tem que prever todas as possibilidades, né? Então, por isso a ABNT coloca. Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los, indicando essa alteração com a expressão grifo nosso entre parênteses, após a chamada da citação. Então, por exemplo, eu acho que tem uma parte daquele texto que é importante e eu quero grifar. Eu tenho que botar dentro do parênteses, quando eu for fazer a citação, escrever grifo nosso. Por quê? Porque o leitor tem que saber que esse grifo não é do autor original, mas é meu. É do autor do trabalho. Tá? Entendeu? Nossa, entendi. Parece confuso, mas eu entendi. Para que se tenha lugar, para que não se tenha lugar a produção de degenerados, esse produção de degenerados não estava em negrito no original. Quem pôs em negrito foi o autor do texto. Esse autor que está fazendo a pesquisa. E aí ele pegou por conta dele, pôs o negrito, porque ele achou que ele queria destacar isso daí. E aí ele vem lá, fala que o Souto, então foi o Souto que falou isso em 1916, na página 46. Mas o grifo é nosso, grifo também posso usar como grifo do autor, ou grifo nosso, ou grifo do autor. Eu prefiro usar grifo do autor, porque se eu estou fazendo todo o trabalho em terceira pessoa, por que eu vou pôr grifo nosso? Eu ponho o grifo do autor. Assim como a gente coloca também quando fizer uma tradução, que não foi uma tradução feita por um tradutor juramentado, eu traduzi um trechinho lá, peguei uma obra em inglês e eu mesma traduzi. Tradução do autor. Tradução do autor ou tradução nossa. Tá? Tá. Porque essa tradução foi feita pelo próprio autor. Então, a gente põe tradução nossa ou tradução do autor entre parênteses. Tradução do autor soa melhor, né? Grifo do autor soa melhor. Tradução do autor. Sistema de chamada. O sistema de chamada é como você vai fazer a citação e como você vai encontrar essa citação na referência. Porque, assim, tudo que está citado no trabalho tem que estar nas referências. Tudo que está nas referências tem que estar citado no trabalho. Então, um vai estar sempre ligado ao outro. Então, esse método que a gente usa dos parênteses, da chamada pelo nome, pelo sobrenome, a gente chama de chamada, tá? Leva o nome de chamada. E aí, o que ele fala aqui? Sistema de chamada. Citações devem ser indicadas no texto por um sistema numérico ou autor-data. O que é um sistema numérico? Às vezes, tem artigos que, ao invés de fazer lá no final as referências em ordem alfabética, pelo sobrenome dos autores, ela faz pela ordem de aparição no texto. Então, põe lá o cara que apareceu primeiro na citação, 2, o que apareceu em segundo, 3, o que apareceu em terceiro, na ordem de aparição, como faz quando tem a abertura de novela que fala? Atores por ordem de aparição ou atores por ordem alfabética, então sempre tem aí esse sistema de chamada. O sistema de chamada mais utilizado é o sistema em ordem alfabética, que você põe no final, tá? Então, vamos lá. Quando o nome do autor e instituição estiverem... Só uma pergunta, Gisele. E esse tipo, quem vai definir também pode ser a faculdade, né? Pode sim. Se a faculdade não definir nada, você pode usar qualquer um dos dois, e aí eu recomendo que se utilize a ordem alfabética. Alfabética, né? Tá. Porque é mais fácil do leitor encontrar, né? O leitor viu lá, lemos, ele vai direto na letra L, às vezes tem referência que ocupa 3 páginas, 4 páginas. Aí você vai direto na letra L e acha o lemos, né? Você não vai ficar procurando.
Perfeito. Quando os nomes dos autores e instituições que estiverem incluídos na sentença, indica-se a data entre parênteses acrescidas da página se a citação for direta, né? Então, em Teatro Aberto, entre parênteses 1963, que é a obra, né? Relata-se a emergência do teatro do absurdo. Segundo Moraes, 1955, página 32, aqui é direta porque está entre aspas, né? Assinala a presença de concreções de bauxita no rio Cricom, né? Fecha aspas. E aí, nesse caso, eu tenho que pôr o número da página, porque é uma citação direta. Quando houver coincidência de sobrenomes, e às vezes isso acontece, né? Você tem lá 3 caras que chama Silva, 3 caras que chama Souza, né? A gente vai acrescentar as iniciais do prenome, né? Para que a gente tire a possibilidade de haver uma coincidência. Se, no caso, houver também coincidência da inicial do prenome, como aqui, Barbosa Cássio e Barbosa Celso, os dois seriam Barbosa C. Então, aí eu ponho o nome dele por extenso para que não se seja feita confusão. E usa a ordem alfabética também, né? Mais ou menos um critério pela ordem alfabética Também, ali do Cássio também. e tal. Isso. As citações de diversos documentos de um mesmo autor, num mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas. Então, lá eu tenho esse autor Riside, que ele tem 5 obras citadas no meu trabalho. Eu peguei 5 livros dele e citei 5 obras. Vai ficar tudo como... E aí, 3 delas ele escreveu no mesmo ano. E aí vai ficar idêntica a citação? Não, aí eu tenho que identificar com letra, né? A citação de um livro vai ser a do outro vai ser a B, a da outra vai ser a C, para não ficar idêntico. Então, eu vou determinar como ABC. As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes, podem ser mencionados simultaneamente e vão ter suas datas separadas por vírgula. Então, esse cara, o Dreyfus, ele fez essa citação em 1989, em 1991 e 1995. Isso também é bastante preciosismo, tá? Eu poderia adotar um só e citar um só e pronto, entendeu? Ninguém teria como saber isso, né? Mas a BNT tem que fazer aí, tem que ter a possibilidade, né? Quando tiver mais de um autor, eu vou separar os sobrenomes deles por ponto e vírgula, né? Então, sempre Cruz Correia Costa, eles vão estar lá nas referências. O Cruz é de 1998, o Correia é de 1999 e o Costa é de 2000. Eles não são 3 autores de uma obra só, eles são 3 autores de 3 obras diferentes. 3 obras diferentes. Tá? Quando os autores são da mesma obra, ele seria Cruz, vírgula, Correia e Costa. Citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente vão ser separados por ponto e vírgula em ordem alfabética. Então, ó, ela polariza e encaminha sobre a forma de demanda coletiva as necessidades de todos. Fonseca falou isso em 1997, o Paiva também falou isso em 1997 e o Silva também falou isso em 1997. Os 3 no mesmo ano e falaram a mesma coisa. Diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de um processo de aprendizagem. Cross, 1994, Knox, 1986, Meserow, 1991. Sistema numérico é quando você vai pondo números entre parênteses e vai depois fazer as referências pelo número, né? Então, em vez de você fazer pelo nome, você vai fazer pelo número. Então, diz Rui Barbosa, tudo é viver previvendo. Entre parênteses é a 15ª citação daquele trabalho, ele vai pôr lá 15, e no final ele vai achar lá o número 15 e vai ter a citação do Rui Barbosa. Então, essa é a citação por número. Sistema autor-data, nesse sistema, a indicação é feita pelo sobrenome, que é a mais utilizada, né? A mais utilizada é o sobrenome do autor, vírgula, o ano, vírgula, a página. A abreviação de página é P. ponto e não page, como você vê em alguns lugares. Sim. Tá? Se você tiver falando dele no texto, né? Então, você vai pôr lá a chamada pandectística, eu não consigo nem ler esse nome, pandectística, havia sido a forma particular pela qual o direito romano foi integrado no século XIX, na Alemanha em particular.
fecha aspas, aí quem falou isso foi o Lopes, o nome dele está entre parênteses, então vem tudo em maiúscula, 2000, página 225. Quando eu for lá na referência, quem eu vou procurar? Eu vou procurar o Lopes, ó. Lopes, vírgula, José Reinaldo de Lima, o Direito na História, São Paulo, que é essa referência que eu fiz lá no MOR. Ele vai fazer direitinho para mim, ele vai fazer certinho como tem que ser. Então, eu não posso citar o autor com um nome no texto e depois colocar ele com outro nome na referência. Às vezes acontece muito isso, né? Às vezes acontece de ser um livro ou um artigo de 3 autores. E aí o aluno vai lá e escolhe um dos autores. Um chama Souza, outro chama Silva, outro chama Lopes. A Silva 2000, a página 225. Na hora que ele vai fazer a referência, ele põe o Lopes. Lá em cima ele põe Silva et al. Lá embaixo ele põe Lopes et al. Então, aí o cara não vai encontrar. Então, tem que ser igualzinho. O que está aqui é o que tem que aparecer aqui. A gente sempre faz a conferência quando eu pego um trabalho, é isso que eu falei para você. Quando eu pego um trabalho, eu pego um papel e eu vou passando os olhos nesse trabalho inteiro e anotando todas as citações. Aí eu anotei, aí eu vou conferindo se nas referências elas estão todas lá, se está sobrando alguma, se está faltando alguma. A primeira coisa que eu faço é isso. Então, no texto, Bob, 1995, página 30, blá, 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 blá. Como é que vai ser a referência? Bob, vírgula, Norberto, positivismo jurídico, o título do livro em negrito, o subtítulo sem negrito, a cidade em que está a editora e o ano. Aqui a mesma coisa, né? Ó, Joshua Metz, né? Eles são 2 autores desse livro. Então, Joshua Metz, 1976, página 3. Os nomes deles vão aparecer aqui, ó. Primeiro o Joshua e depois o Metz. Mesma coisa aqui, Merian e Caffarella, 1991, observam a localização de recursos. Vai aparecer aqui. Merian. Aqui sempre pode ser assim. Em alguns, eu gosto sempre de fazer o sobrenome e o primeiro nome do autor por extenso. Sempre eu gosto de colocar o primeiro nome do autor por extenso, até para evitar confusões, né? Como ele fez aqui, Joshua Jean-Pierre. Aqui ele colocou o sobrenome do autor e só a inicial do nome, do pré-nome dele. Isso pode ser feito também, mas eu não gosto. Eu acho que fica mais explicado se ele fizer como esse aqui, ó, Joshua, Jean-Pierre, Metz, Johann Baptiste. Eu prefiro que seja feito assim, tá? Mas as duas formas são aceitas. Certo. No texto, comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância, sem quaisquer restrições estatais, pelas moedas de outros Estados-membros. Isso foi retirado da Comissão das Comunidades Europeias, 1992, página 34. Lá na referência tem que aparecer isso aqui, Comissão das Comunidades Europeias, para o cara poder encontrar, igualzinho. Aí ele já sabe que isto aqui se refere a este trecho aqui. Aí ele vai pôr o restante da citação. Quando você tiver um órgão do governo, a gente vai sempre a citação começar pelo país. Então, quando você vê citações começadas por Brasil, é porque é um órgão governamental, né? Então, o mecanismo proposto para viabilizar essa concepção é chamado contrato de gestão, que conduziria à captação de recursos privados como forma de reduzir os investimentos públicos no ensino superior. Brasil, 1995. Bom, aí está Brasil, 1995, eu não sei qual foi o ministério que falou isso, mas eu vou lá nas referências e vou achar o Brasil e o 1995 e vou descobrir que foi do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, no seu plano diretor da reforma do aparelho do Estado, feito em 1995. Certo. Tá? Então, os órgãos governamentais têm sua chamada sempre pelo país, né? Principalmente quando for ministério. Então, a primeira palavra do título seguido de reticências, no caso das obras sem indicação de autoria ou responsabilidade seguida de data de publicação, às vezes você não tem autoria, né? Você tem uma obra, você pegou um negócio e não tem autoria nenhuma. É muito difícil isso acontecer, porque hoje em dia tudo tem autoria. Se você achou na internet, pelo menos o nome do site, você sabe. Então, a gente dificilmente usa esse recurso aqui, que seria colocar essas reticências, porque você não tem o nome do autor. Você sabe que foi
tirado de um anteprojeto de 1997, mas você não sabe quem é o autor. Ó. Anteprojeto de lei, estudos e debates em Brasília, número 13, página 51 a 60, de janeiro de 1987. Tem todas as informações, mas não tem um autor. Aí só Autor. coloca as reticências, tá? Se o título iniciar por um artigo definido ou indefinido ou monossílabo, esse deve ser incluído na indicação da fonte. Então, o texto está lá. Eles disseram a globalização, souberam, então a fonte é a flor, né, reticências, porque o nome é a flor prometida, então essa reticência significa que o nome está abreviado, né? A flor, 1995, página 4. Nas referências vai aparecer a flor. Por que vai fazer diferença? Porque quando eu colocar em ordem alfabética, isso vai estar na letra A e não na letra F. Tá? Claro. Em Nova Londrina, Paraná, as crianças são levadas às lavouras a partir dos 5 anos. Isso aqui foi tirado de uma obra chamada Nos Canaviais, e aí o nome do título era Nos Canaviais, mutilação em vez de lazer e escola, do jornal O Globo, Rio de Janeiro, blá, 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 blá. Esse tipo de citação eu não faço dessa forma, eu faço pelo nome eu sempre chamo pelo nome da publicação. Aqui eu colocaria o Globo e não o nome do texto. Eu chamaria pelo O Globo. Eu posso fazer essa opção também, chamar pelo autor. Por exemplo, aqui, em vez de pôr a flor, eu colocar a Folha de São Paulo. Poderia inverter isso, colocar autor como Folha de São Paulo e depois a flor prometida como o título em negrito. Notas de rodapé. Vão-se utilizar sistema autor-data para citações no texto, número para notas explicativas, né? Então, é isso que o Word acaba fazendo automaticamente, né? Então, você colocou lá uma nota de rodapé, automaticamente ele já vai te dar um númerozinho e já vai te mandar para o rodapé para você escrever. A nota de rodapé sempre tem que ser em tamanho menor do restante do texto. Então, se o texto está em tamanho 12, as notas de rodapé você põe em tamanho 10. Notas de referência são aquelas notas que eu estou usando para fazer referência bibliográfica, né? Então, como esse caso aqui, ó. Faria, vírgula, José Eduardo, em vez de ele colocar uma lista de referências no final, ele colocou no rodapé da página. Eu não gosto, eu acho que é ruim fazer, e a maioria das publicações pede para não ser feito isso. Sim. Aqui, subsequente devia já estar sem trema, a dona BNT esqueceu de tirar a trema, né? As subsequentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma abreviada usando as seguintes expressões quando for o caso. Idem, quando é do mesmo autor, né, o id. Então, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas de 1989, página 9. Id significa que é idem, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, só que é a de 2000 e página 19. Eu não uso o id, nem o id, nem o ib, nem o idem, nem o ibidem, eu uso sempre, para não errar, para não correr o risco de errar, eu repito. Também não é proibido, tá? Você vê que ele coloca o idem quando for o mesmo autor e o ibidem quando for a mesma obra. Então, por exemplo, Durkheim, 1925, página 166. Ibid, página 190, ou seja, é a mesma obra, só com páginas diferentes. Diferentes. Tá, Opus citatum, né, opere citatum, obra citada, né? Então, eu tenho aqui algumas abreviações para obra citada. Então, Adorno é o nome do autor, né? 1996, página 38, Gala, 1990, página 46. Adorno, opcite, significa que eu já citei o Adorno antes, ó. Tá vendo? Aí ele usou opcite, página 40, ou seja, tá. significa que ele está repetindo essa citação aqui, por isso que é obra já citada. Então, Adorno, opcite, página 40. Eu não uso nenhuma dessas abreviações, viu, Júcia? Parece que confunde mais ainda, né? Eu uso sempre a repetição, porque eu acho que sempre o que é mais simples é mais fácil de se entender. Quando você começa a colocar essas siglas todas no trabalho, quem entende, quem sabe, sabe o que é, mas quem está lendo nunca sabe. O que é esse IBID que apareceu aqui? O que é esse ID? O que é esse OPCIT? Então, para que você vai fazer isso? Você pode repetir. Adorno, 1996, página 40. Certo, concordo. Tá? Passim, aqui e ali em diversas passagens. Passim significa que eu usei aquilo em diversas passagens. Também nunca utilizei, tá?
Tá. Eu ponho sempre por extenso para não complicar o leitor. Loco citado ou loc cite é no lugar citado. Então, ó, por exemplo, aqui eu já fiz. Tomazelli Porter, 1992, página 36 a 43. Repeti, Tomazelli Porter, loc cite, já foi citado, então loc cite é o mesmo lugar citado. Também costumo repetir, é o que eu te falo, eu não uso nenhuma dessas abreviações, porque eu acho que todas elas confundem e isso não é ruim, isso não é errado, você pode usar por extenso, tá? Tá. Eu acho que essas abreviações, elas dão sempre um tom muito soberbo para o trabalho, sabe? Eu acho que deixa o trabalho meio soberbo quando você começa a colocar muita abreviação. O cara entende pra caramba, entendeu? Eu não gosto, eu acho que fica... et segue é seguinte, o que se segue, né? Para que usar isso, né? Conforme segue, em vez de usar conforme segue tal coisa, você põe et segue. Qual leitor que sabe o que isso significa? Nenhum leitor sabe, né? Já o apud é o citado por, conforme, segundo, e pode ser utilizado no texto, segundo Silva, apud Abreu. O que significa isso? A obra que eu consultei não foi a do Silva, foi a do Abreu. E na obra do Abreu, ele citou o Silva. Isso significa que a minha citação é do Abreu e não do Silva, mas o Silva é a obra primária. Então, é nesse momento que eu recomendo para o aluno, em vez de você pôr apud Abreu, vai lá na obra do Silva, que ela deve estar nas referências do Abreu, e consulta a obra do Silva. Então, o apud, muitas vezes a gente utiliza apud só quando você tem uma obra rara, uma obra de difícil entendimento, assim, por exemplo, você tem uma obra em alemão que não foi traduzida para o português. Aí eu vou usar o apud porque alguém foi lá, traduziu e fez, e aí eu não sei falar alemão, né? Então, aí eu posso usar o apud. Mas, de caso contrário, quando você tem uma obra primária que é de fácil acesso, que é fácil de achar, você vai lá na obra primária e utiliza em vez de usar o apud, ó. O viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946. Quem falou isso foi o Viana, mas quem citou, né, foi o Segato. E eu pesquisei no Segato. E aí, na minha referência, quem vai aparecer? O Segato, não o Viana. Porque o Viana já está na referência do Segato. Então, acaba ficando uma bola de neve, entendeu? Você acaba sempre sendo remetida para um outro trabalho, sendo que você pode encurtar esse caminho, indo direto no Viana e fazendo você mesmo a sua própria citação. Principalmente quando é citação direta. Citação direta, não tem muito o que mudar. Né? Você vai lá no Viana e pronto, vai direto no Viana. Tá? Quando eu fizer na rodapé da página, também vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito, só que no rodapé. As expressões constantes nas linhas A, B, C e F de 7.1.2 só podem ser usadas na mesma página ou folha da citação que se referem. Aí você vê como se dificulta, né? Eu vou ter que voltar lá para ver quais são as linhas A, B, C, D, A, B, C e F, né? A, B, C e F são essas aqui, ó. Tá no rodapé da página. Não é muito funcional nem prático e perde tempo. Perde tempo. Por isso que eu falo para você, a formatação, ela é muito complicada e ela é muito detalhista. Então, o cara que fala, eu formato para você, eu te cobro R$3 por página, me poupa, né? Não dá, né? Não tem condição, né? Eu pegar um artigo de 10 páginas e cobrar R$30. Não dá para fazer isso, sabe? Não tem a menor condição. E tem gente que faz, né? Mas não faz daquele jeito, né? Vamos combinar que a qualidade também, né, Gisele? Exatamente, a qualidade é diretamente proporcional. De acordo com o valor. Qualidade é diretamente proporcional, isso que eu sempre falo. Então, é muito complicado. Notas explicativas, você pode ter lá no rodapé, a gente já falou sobre isso, né? Feito em algarismos arábicos também, né? Você vai ter uma nota explicativa de alguma coisa, você vai por 1, 2, 3. Como aqui, ó, rodapé da página, né? Ele fez lá aqui. Expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, aí tem o 1 aqui. Imediatamente ele abre uma nota de rodapé e diz o que é. Se a tendência, a universalização das representações, vai explicar o que foi isso que ele falou aqui em cima. Então, uma nota explicativa que eu até poderia ter arrumado um jeito de encaixar
no próprio texto, No próprio texto. sem ter que fazer uma nota de rodapé. É o que eu faço quando eu pego um trabalho com nota de rodapé, eu acabo desmembrando e colocando no próprio texto. Aqui é mais um exemplo, né? Os pais estão sempre confrontados diante de duas alternativas, vinculação escolar ou vinculação profissional. 4. Sobre essa opção dramática, ver também Morrice. Ele está falando que você pode consultar um outro autor que também fala sobre isso, que é o Morrice, páginas 269 a 290 de 1995. Bom, então aqui encerra essa dissertação, que é a mais chatinha, e a gente já está acabando. Então, eu vou deixar para a próxima aula a 15.287, que ela é uma norma um pouquinho maior, né? É uma norma um pouquinho mais... Ela nem é tão grande, já tem 8 páginas, mas eu vou deixar porque não dá tempo em 5 minutos da gente ver. Então, a gente já vê na próxima aula. No sábado que vem, eu não vou poder te dar aula porque eu vou para São Paulo, que eu tenho que ver minha sogra, que é aniversário dela. Minha sogra está fazendo 89 anos. 89. Fugiu ali, eu não ouvi. Minha sogra está fazendo 89 anos. 89, né? Não, tem que fazer a visita, com certeza, tem que comemorar. E a gente não vê ela desde o início da pandemia, 2 anos que a gente não vê. Que ele Uau! Não vê não. É justo, é justíssimo. Então, eu tenho que ir lá visitar, até para dar uma... Eu estava querendo trazê-la para morar aqui perto de mim, estou querendo ver se eu convenço ela. É difícil, né? Porque é uma pessoa... Ela sempre foi muito autônoma, ela foi professora também a vida inteira, deu aula para criança especial, enfim. Deixa eu parar a gravação aqui, né? Isso, eu ia falar isso.